Eu desejo do fundo do meu coração, de verdade, desejo do fundo do meu coração que aconteça o quanto antes essa paralisação do Campeonato Brasileiro. Sabe pra quê? Pra minha sanidade mental, pelo menos se regularizar, se estabilizar, pra eu não ficar tão nervoso e tão puto da vida com esse time horroroso, esse time de vagabundo, para eu poder ficar tranquilo e para eu ter uma leve pequena esperança que as coisas possam ser um pouco diferentes depois dessa paralisação. Eu desejo do fundo do meu coração mesmo que chegue logo esse super mundial de clubes aí, pro Corinthians ficar um mês sem jogar, pra gente realmente ver o que que vai acontecer. O que que esses caras querem da vida? Porque é impressionante, eu não consigo mensurar o tamanho da queda, do abismo que se encontra um time onde não existe construção, não existe uma escalação competente, não existe um acerto de passes de 2 metros de distância entre dois jogadores que ali estão jogando. E isso é vergonhoso. Isso é desesperador. É de sangrar os olhos você ver o time do Corinthians jogar. E sabe o que que chega assim, ser vergonhoso ao mesmo tempo que possa trazer esperança pra gente, mas eu acho que de momento é uma parada que escancara o tanto que esses vagabundos não estão fazendo nada. É que um jogador que tá vindo de lesão, que é o caso do Rodrigo Garro, sem ritmo nenhum de jogo, nenhum. Ele tá vindo depois de meses a jogar bola. Você vê que o cara é disparado, anos-luz, melhor jogador do que os outros, se destaca mais do que os outros. E rapaziada, vamos ser sincero, cara, com essa paralisação aí, a gente pode ter alguns pensamentos que a gente precisa compartilhar aqui uns com os outros. Primeiro, esse time do Corinthians que ali está, igual esse time do Corinthians que começou o jogo hoje, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, meio-campo Ranielli, Breno Bidon, Maicon, Memphis Depay, no ataque Thales Magno e Hector Hernandes. Esse time aí, tá bom? Que foi o time que começou o jogo hoje. É um time que a gente precisa concordar que não vão conseguir manter até o final, se é que vai manter alguma coisa até o final. Vocês podem falar, manter o quê, Tiagão? Eu também faço essa pergunta pra vocês, mas eu acho que até isso que a gente se questiona que eles possam manter, eu não sei, eu não tenho certeza. E eu acho que não consegue. Ah, é pra manter o time no meio da tabela, com esse elenco não segura. Não segura. Eu vou trazer outro dado para vocês. A equipe do Vitória tomou gol em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Qual que é o único time que não teve a capacidade de fazer um gol no Vitória? O Corinthians. E digo mais, se não fosse o Hugo Souza hoje, o Corinthians teria perdido a sua partida. Porque no segundo tempo, quem acaba criando chances reais de gol foi o Vitória. Ah, mas o Corinthians chutou 2 bolas na trave, beleza. Mas quem faz defesas complicadas no jogo é o Hugo Souza. E o Vitória tá lá, sem ganhar de ninguém, na zona de rebaixamento, acreditando que o empate poderia ser um dos melhores resultados para ele. E realmente foi, não é verdade? E realmente foi isso. E, mano, é vergonhoso, rapaziada. É calamitoso assistir um jogo do Corinthians, ver o Corinthians desempenhar uma partida desse jeito. É desesperador você ver jogadores dentro do campo que não conseguem tocar a bola pro lado. Não consegue dominar uma bola. Rapaziada, hoje foi um jogo que até quem não torce pra ninguém deve ter olhado e falado assim: puta que pariu, que joguinho feio, viu? E foi, cara. Cara, um frio absurdo que tá aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no
foi na Neoquímica Arena, tá sendo aqui na região, aqui onde eu moro, e tinha 44 mil torcedores apoiando o time do Corinthians hoje. Agora eu pergunto pra vocês, qual que é o ânimo, cara, do torcedor? Não é um jogo ou outro jogo, não tá destoando em um tempo ou no outro tempo, não é isso. Sabe o que que é? É todo jogo. Parece que a regularidade que o Corinthians desempenha dentro de campo é essa. Parece que o futebol que a gente tem que se acostumar a ver o time do Corinthians jogar é esse. Esse que a gente viu hoje, que a gente viu contra o Huracan, que a gente viu contra o Racing do Uruguai, que a gente viu outros jogos, viu contra Flamengo, viu contra Palmeiras, etc e tal. Tô citando apenas alguns aqui pra vocês. Então, rapaziada, voltando ao assunto da paralisação, tomara a Deus que isso chegue o quanto antes, porque eu não aguento mais ficar nervoso, ficar de cabeça quente, tentando achar alguma resposta para tentar entender o que esses vagabundos estão fazendo dentro do campo. Voltando a esse raciocínio, o Corinthians, não sei, ele tem que tirar dinheiro do nariz pra não falar palavrão aqui, porque precisa trazer jogador, mano. Porque esse elenco não dá. Esses jogadores ali, vários deles, não dá, cara. Não dá. Os nossos zagueiros não conseguem dominar uma bola. O nosso meio-campo não cria absolutamente nada. Aí, falando um pouco de Dorival. Aí o Dorival tira o Hector Hernandes do jogo, deixa o time sem centroavante, o time morre, o Vitória toma conta do jogo, aí ele coloca o Guinegão, o time melhora de novo. Por que que tirou o centroavante? Por que que tem que colocar 480 jogador de lado? Aí o Dorival me tira o Breno Bidon, ele deixa o Martínez aberto na ponta e não coloca o Coronado pra jogar e não coloca o Kaique pra jogar. Deixa o Martínez como um ponta. E o Maicon, 7, faixa, barriga de cadela e joga os 90 minutos. Pro Dorival Júnior, o Maicon é o principal jogador. É o principal. Citem pra mim uma jogada que o Romero fez no jogo, quando entrou. É discrepante, rapaziada. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. O Thales Magno, ele parece aqueles bambu verde, tá ligado? Aqueles bonecão de posto. O João Sorrisão. Quem lembra do João Sorrisão? Que encosta no cara, o cara enverga. Encosta no cara, o cara enverga. Vai esperar o quê? Cadê o jogador de velocidade que a gente tem? Cadê o jogador de criação que a gente tem, se não é o Garro? Rapaziada, a gente tem que dar graças a Deus que o Garro voltou antes ainda, porque senão nós tava fudido. O cara sem ritmo, o cara totalmente sem ritmo de jogo, tentando aí pegar o condicionamento, consegue ser infinitamente melhor do que os seus companheiros. E, mano, isso não tem discussão, cara. É vergonhoso, é calamitoso. É pra dar desespero mesmo. Olha, cara, falar pra vocês, mano. Corinthians agora vai ter a paralisação da data FIFA aí. E próximo jogo do Corinthians é contra o Grêmio lá no Sul. E depois vai ter a paralisação. E, mano, deu paralisação. Não trouxe jogador. O Dorival não conseguiu arrumar uma cara pra esse time. Se prepare, porque o segundo semestre promete fortíssimas emoções.